Certo, igreja? Amém ou não amém? Muito bem. Hoje é a nossa 5ª semana de campanha. Nós fazemos ininterruptamente 7 semanas. Terminou 7, a gente começa mais um ciclo de 7. E eu entendo que o 7 é um número muito importante na palavra de Deus, porque 7 é um número perfeito. Na Bíblia você vai encontrar vários milagres relacionados ao 7. Por exemplo, quando Jericó caiu, as muralhas de Jericó caíram. Quando Israel entrou na terra prometida, a primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. E Deus deu uma ordem para Josué que era para rodear a cidade durante 7 dias. E no 7º dia para rodear 7 vezes. Por que Deus mandou que fosse 7, queridos? Porque 7 é um número perfeito, é um número de perseverança. Deus podia ter mandado rodear uma vez só, Deus podia ter mandado chegar de uma vez e já cair tudo, mas Deus queria que o homem participasse, Deus queria que o homem exercesse fé. E sabe, a perseverança é quando Deus, Ele posterga um pouquinho o milagre que Ele tem para nos entregar, para ver se a gente quer mesmo, e se a gente vai insistir mesmo, e se a gente vai permanecer na fé mesmo, e se a gente vai continuar crendo ou não. Deus podia dar assim, mas seria muito fácil, a gente não precisaria fazer nada. A gente cruza os braços e Deus faz tudo. Então quando Deus, Ele atrasa um pouquinho, e você vai ver isso na história da Bíblia, nos livros bíblicos, na vida de Jesus. Quando mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava doente, Jesus demorou 4 dias aonde ele estava. Por que ele não foi de imediato? Olha, Jesus, aquele que o Senhor ama está à morte, o Senhor tem que vir correndo. Jesus esperou 4 dias, e quando Jesus chegou lá, Lázaro já tinha morrido. E aí as irmãs de Lázaro pensou, acabou, não tem mais jeito. Quantas vezes nós estamos vivendo situações na nossa vida que a gente pensa assim, acabou, não tem mais jeito. Irmão, esse pensamento não é o pensamento de quem tem fé. Esse pensamento não é o pensamento de quem acredita em Deus, no Deus da Bíblia, no Senhor Jesus. Porque quem tem fé, querido, não tem tempo perdido, não tem nada perdido. Pode ter morrido que vai ressuscitar em nome de Jesus. Vou dizer algo que a gente fala constantemente: Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Amém ou não amém? Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus. O tema de hoje é restaurando famílias. Restaurando famílias. Você sabia que família é muito precioso para Deus, e foi Deus que criou a família. E nós vemos aí o diabo tentando destruir a família, separando, trabalhando para separar casais, né? Quantos lares destruídos, quantos casamentos, né, que são quebrados, relacionamentos conjugais quebrados, né, por causa da ação do inimigo. Mas porque muitas vezes as pessoas não têm o entendimento do valor que é o casamento, do valor que é a família, e não lutam por isso, não lutam por isso. Malaquias capítulo 2, eu quero que você abra comigo. Quero que projeta para mim, quem está aí? Felipe, vê se você projeta para mim na tradução NAA. NAA, na versão, né, na verdade, versão NAA. Malaquias 2, verso 16, na NAA. Achou? Olha o que Deus diz aqui, olha: eu odeio o que, igreja? O divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, que se veste da violência como se usa uma roupa para vestir e tampar o seu corpo nu, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam o quê? Infiéis. Infiéis. Que coisa, Deus odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio é uma separação. O divórcio é um rompimento. O divórcio é quebra de aliança. O divórcio destrói vidas, destrói famílias, destrói lares, destrói relacionamentos. Todo rompimento, querido, toda quebra de aliança é algo muito dolorido, muito doloroso. Até mesmo
um relacionamento entre amigos, quando há um rompimento ali, quando há uma discussão, quando há uma briga, quando há um desentendimento em que um sai para um lado e o outro sai para o outro, e um fica magoado e o outro fica entristecido, e eles não querem mais encontrar um com o outro. Isso é rompimento, isso é uma separação, isso é uma cisão. Uma aliança de relacionamento, de amizade foi quebrada. Então, olha o que Deus está dizendo, Ele odeia o divórcio, então Ele odeia a quebra de aliança. E sabe, o esteio da família é o casal. O casal é o esteio de um lar, de uma casa, de uma família. E quando esse esteio quebra, se rompe, se tem filhos, serão machucados, serão atingidos, serão feridos. E a gente vê o diabo trabalhando dia e noite para destruir lares, destruir famílias. Deus ama a família. Deus criou a família. A família tem a bênção de Deus. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12 está a história de Abraão, o início da história de Abraão e com Deus. Deus chama Abraão para sair da casa do pai dele, para sair da casa da parentela dele, para ir para uma terra que Deus mostraria para ele. E Deus falou para ele: olha, Abraão, eu vou te abençoar. Se você aceitar o meu chamado, eu vou te abençoar. E em você e na descendência que virá de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Olha a promessa de Deus, abençoar não apenas o indivíduo, mas o que? As famílias. Deus quer abençoar a sua casa, meu querido. Deus quer abençoar a sua família com bênçãos sem medidas. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de família. E a família é muito importante na nossa vida. Por quê? Porque a família é o lugar do nosso treinamento. Mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa família, mesmo quando você tem uma família com muitos problemas, sabe, nós somos treinados na família. E mesmo tendo problemas, esses problemas eles acontecem para que nós possamos adquirir resiliência, para que nós possamos adquirir estatura, experiências, porque nós vivemos num mundo, queridos, que não é justo, nós vivemos num mundo que é mau, e nós precisamos aprender a vencer as dificuldades e não correr das dificuldades, e não deixar que as dores e as tristezas que as dificuldades geram, os problemas geram na nossa vida, nos façam recuar, nos façam desistir, nos leve para a depressão, nos leve para a desistência. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém, Jesus. Então, sabe, muitas vezes os nossos problemas começam dentro da nossa própria casa. São conflitos entre irmãos, muitas vezes é conflito entre pais e filhos, filhos e pais. Mas sabe, todo conflito, mesmo conflito entre cônjuges, todo conflito, toda dificuldade, eu quero dizer para você, tem uma solução. Se nós buscarmos, tem solução. Não tem nada nesta vida que não tenha solução. Tudo nesta vida tem solução. Tudo nessa vida tem jeito. Mas a gente precisa partir para cima, a gente precisa acreditar e a gente precisa lutar para o melhor de Deus. E o melhor de Deus não é romper, o melhor de Deus não é separar. Esse é o caminho mais curto, esse é o atalho. E não é esse o caminho que nós devemos andar. Não é esse o caminho da bênção. O caminho da bênção é permanecer, o caminho da bênção é perseverar, o caminho da bênção é buscar o diálogo, o caminho da bênção é buscar ajuda. Primeiramente em Deus, primeiramente no altar do Senhor, como nós fizemos aqui e fazemos toda terça-feira. Primeiramente volta o coração para Deus, vai na palavra, vai lá para Brasília, para a celebração, você vai vir de lá cheio de ideias. Você sai
da muvuca do dia a dia, onde você só vê o problema da sua vida, onde você só vê a dificuldade, e vai para um outro lugar, para um outro ambiente. E lá nesse ambiente, não tem os demônios que estão aqui. Lá no ambiente da celebração, você vai ter anjos, você vai ter um ambiente diferente, e lá você vai receber força de Deus, e quando você voltar, você vai chutar a cara desses demônios. Pode aplaudir o Senhor bem forte. O diabo, ele tem ódio de Deus, e o diabo tem ódio da família. Tudo aquilo que Deus fez, o diabo quer se levantar contra, né? Ele se levanta contra para afrontar o nosso Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar, querido. Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Isso está registrado aqui na palavra do nosso Deus. Jesus o expôs à vergonha lá na cruz do Calvário, e Jesus triunfou dele. E Jesus ressuscitou e venceu a morte. Quando Jesus foi à cruz e morreu ali, o diabo achou que ele estava vencendo, que ele tinha vencido. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Então ele se levanta contra a família, ele vai se levantar contra você. Se prepare, mas você vai resisti-lo em nome de Jesus. A Bíblia diz: sujeitai-vos ao diabo, perdão, está amarrado, está quebrado. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Está lá em Tiago, capítulo 4. Agora presta atenção, você vai resistir ao diabo, mas antes de resistir ao diabo, você precisa se sujeitar a Deus. Se alguém tentar resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus, irmão, não vai dar certo não, viu? A Bíblia conta a história de uns rapazinhos lá, que viram Paulo expulsar demônio, e ficaram assim, empolgados. Eram 7 rapazes, e aí apareceu um endemoniado lá, e eles foram lá todos cheios de entusiasmo. Entusiasmo é bom, querido, é importante, né? Mas não é só entusiasmo que vale, não. Eles não conheciam Jesus, e aí, porque viram Paulo expulsando, eles chegaram e falaram: olha, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que aconteceu? Os demônios pularam em cima daqueles 7 rapazes, bateu nos 7, fugiram envergonhados, apanharam do endemoniado. Por quê? Porque eles não tinham autoridade, eles não sujeitavam a vida deles ao senhorio de Jesus. Você pode resistir ao diabo, mas antes você precisa sujeitar-se ao senhorio de Jesus. A nossa responsabilidade é vencer os ataques. O diabo ataca a família. Olha, casamento. Querido, veja bem, o que é um casamento? 2 pessoas com histórias diferentes, homem e mulher, 2 universos bem distintos, se unem e começam a andar juntos, morar debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama. E aí, quando acontecem as coisas no dia a dia, um reage de um jeito, porque aprendeu daquele jeito, o outro reage do outro jeito, e aí começa muitas vezes a surgir as discordâncias, e as coisas que às vezes trazem conflitos para os casamentos, às vezes não é coisa muito grande não, às vezes é coisas banais do dia a dia. Um deixa a chinela no meio da sala, o outro é acostumado a ser bem organizadinho, põe tudo bonitinho, dobra tudo, põe a sandalinha lá no lugar e tal. E aquele que é arrumadinho, quando vê o outro desarrumado, aquilo irrita. E aí uma coisinha banal, uma fala, uma resposta que não foi muito bem dada, a outra pessoa explode. Coisas pequenas. Pasta de dente. Tem pessoas que abrem a tampinha da pasta de dente e não tampa de novo, e deixa lá destampado. E tem outro que aquilo mata a pessoa, né? Então, você vê que são coisas banais. E
pode explodir num casamento? Pode ou não? Pode ou não pode? Pode, porque nós somos seres humanos. Mas o que tem que acontecer com as nossas explosões? Com o tempo, elas têm que diminuir e nós temos que acertar. Agora, não pode, explode, então vou separar, vou embora, não quero mais saber de você. Tchau, tchau. Belém, Belém, nunca mais fico de bem com você. Vou pedir o divórcio, vou para a casa da minha mãe, vou embora. Qualquer coisa, eu estou indo embora. Não, espera aí, vamos sentar, vamos conversar. Não é? Aquele que é desorganizado, se organiza um pouquinho mais, por amor ao outro. Porque os casais falam assim, eu te amo, meu amor. Querido, o amor é isso. O amor é suportar a fraqueza do outro. O amor não é só na hora que o outro está perfumadinho, bonitinho, que você vai para a churrascaria, vai para o restaurante francês, lê cortê, lê entrecô, sei lá o quê. Aí você está lá, os dois perfumados, com a melhor roupinha, sentadinho ali, olhando no olho do outro, tudo limpinho, tudo bonitinho. Não, o amor não é só nessa hora. O amor é na hora da bagunça lá dentro de casa. Então, sabe, muitas vezes a gente permite que o Espírito, porque o Espírito, olha, os demônios eles apenas mexem ali o negócio, o resto a gente faz. O demônio só fala assim para a pessoa, você está vendo esse chinelo aí? Não é possível, mais uma vez, você já falou para ela, você já falou para ele. Aí é verdade, é verdade, é verdade. Está escutando a voz do demônio. Não, você vai aceitar isso? Não, não vou aceitar isso, mas não é possível, não aguento mais isso. Quem está incitando ali? O demônio. O resto o cara vai lá e faz, bagunça tudo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O diabo ataca desse jeito. O diabo não vem chifrudão com aquele garfo, né? A imagem que eles pintam do diabo é a imagem horrível, horripilante. Mas o diabo, a Bíblia fala que ele se disfarça até de anjo de luz. O cara é esperto. Ele é esperto. Ele chega com aquele sapatinho de, como é que chama aquele pelufa? Pantufa. Aquela chinelinha que não faz nem barulho. Ele chega assim, ninguém sente nada. E aí ele começa a falar no ouvido da pessoa ali. E a pessoa pensa que é ela. Né? Não aguento isso mais. E chuta o balde. E quebra a aliança. E isso traz peso. Isso traz maldição. Que Deus nos ajude, amém, amados? Agora, não existe família perfeita. Por quê? Por causa do pecado. Nós vivemos num mundo de pecado, nós somos pecadores. Ah, bispo, mas eu aceitei Jesus. Sim, nossos pecados, ao aceitar Jesus, nós somos perdoados. Mas nós continuamos pecadores, só que agora somos pecadores perdoados. E agora o nosso desafio é andar com Jesus, para aprendermos de Jesus, a sermos como Jesus é. Assim como eu ando, quanto mais eu ando com Jesus, mais eu posso me tornar parecido com Jesus. Mas a natureza continua aqui. E é por isso que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e o quê? E o quê? Mas antes de seguir a Jesus, o que tem que fazer? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Né? Então, sabe, queridos, todo dia nós temos que lutar com a nossa natureza. Todo dia nós temos que ir para a cruz. É nossa responsabilidade, por nós, por nosso cônjuge, por nossos filhos, por netos, se tiver, por toda a nossa família. Jesus, na palavra, ele nos ensinou a não devolvermos mal com mal. Mas ele disse que nós devemos pagar o mal com o quê? Com o bem. Aonde começa isso? Dentro da família. É o melhor lugar, porque a família é o nosso laboratório. Aonde eu tenho que treinar o meu cristianismo, primeiramente é dentro da minha casa.
Porque por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça, o nosso nível de tolerância dentro da nossa casa é desse tamanho. Lá no emprego, lá na rua, lá não sei aonde, a gente aguenta desse tamanho aqui, ó. Mas dentro de casa a gente chega com estupim desse tamanhozinho assim, ó. Porque a gente acha que porque a gente tem liberdade dentro de casa, a gente pode falar o que a gente quiser para um cônjuge, para um filho, de qualquer jeito. Não. Você fala com seu filho de qualquer jeito, você vai destruir a autoestima da criança, do jovem. Quando você for falar com seu filho, quando ele fizer algo que você ficar com raiva, né, chama ele e fala com educação, fala com respeito, fala em tom de voz baixo. Conflitos entre casais, se você está com muita raiva, ficou com raiva do seu marido, ficou com raiva da sua mulher, não fala nada, fica calado. Não, bispo, eu não aguento. Dá um jeito, muda, põe uma água na boca e fica a água lá, sem engolir na boca, aí você não fala. Já viu a história daquele rapaz que chegou para o pastor e falou assim: pastor, vim aqui falar para o senhor que eu quero sair da igreja. É a mesma coisa de casal. Você quer sair da igreja? Por que você está querendo sair da igreja? Pastor, porque eu chego aqui na igreja, tem um irmão com celular na hora da palavra, olhando o celular, tem uma irmã fofocando ali com a outra irmã, e não sei o quê, e foi falando os defeitos da igreja, do povo da igreja. Falou, tá, tudo bem, você quer sair da igreja? Quero, eu vou para outra igreja. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar aqui, eu vou deixar você sair, mas você vai fazer o seguinte, eu vou te abençoar para você sair se você fizer o seguinte: você chega aqui, pega um copo d'água, enche e dá 5 voltas aqui dentro do salão. Imagina a pessoa dando 5 voltas com um copo d'água aqui. Aí o rapaz foi lá e fez. Aí quando ele terminou de dar a 5ª volta, ele chegou no pastor, o pastor falou: e aí? Quando você estava dando a volta, você viu o irmão fofocando? Não, não vi não, pastor. Porque não era para deixar cair nem um pinguinho de água, ele estava focado ali em não deixar cair água no copo, no chão, né? O pastor falou isso para ele. E aí, você viu o irmão fofocando? Não. Você viu o irmão olhando o celular? Não, também não vi. Falou, então, sabe por quê que você vê? É porque você não está fazendo nada dentro da igreja. Vai fazer alguma coisa de útil que você não vai ver o defeito dos outros. Agora, traz isso para dentro da família, traz isso para dentro do casamento, é a mesma coisa. Por que você vê tanto defeito do seu cônjuge? Por que você vê tanto defeito do seu filho? Porque às vezes você está focado só nisso. A gente tem que focar outras coisas, querido. Nós temos que focar em Deus. Se você estiver olhando para Deus, olhando firmemente, sabe aquele versículo? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que suportou tamanha oposição dos homens. Olhe para Jesus, pare de olhar para os defeitos. E quando você for conversar sobre os defeitos, converse com amor. Olha, eu aprendi algo muito cedo na minha vida: a gente não muda ninguém. Você já aprendeu isso? Você não muda ninguém a não ser você mesmo. Você só tem poder de mudar a si próprio. Mas às vezes a gente não vê as nossas falhas e o que a gente precisa mudar em nós, mas a gente vê nos outros o tempo todo coisas que a gente acha que eles precisam mudar. A gente está cheio de problema, mas a gente fica olhando para os defeitos dos outros. Mas você não pode mudar nada. O que você pode fazer por outro é orar para que Deus haja na vida daquela pessoa. E se ela tiver que mudar, é Deus que vai mudar a vida dela. Você entende isso? Entende ou não entende? Agora a sua você pode mudar. Você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não quero mentir mais, eu não quero esbravejar mais, eu não quero mais ser violento, eu não quero gritar mais com a minha esposa, eu não quero mais xingar meu filho. Você pode fazer isso. É algo pessoal, é uma decisão pessoal. Eu só mudo a mim mesmo. Põe a mão no seu coração e fala: eu só mudo a mim mesmo. Jesus disse que quando nos forçarem a andar 1 milha, que nós devemos andar também 2ª milha. Então, em suma, o que o Evangelho nos ensina é não ficarmos brigando, não ficar outro. E isso começa onde? Fala assim: na família. Irmão, se você tiver vitória na sua família, lá dentro da sua casa, com as pessoas do seu relacionamento, você vai ter vitória na igreja, você vai ter vitória no seu trabalho, você vai ter vitória na escola, você vai ter vitória na faculdade, você vai ter vitória em todos os lugares.
Então, faça um compromisso com você e com Deus de abençoar. Se é casado, abençoar seu cônjuge, abençoar seus filhos, se você tem filhos. Se você é solteiro, abençoar seus irmãos, lá da família de sangue, abençoar os irmãos da fé dentro da igreja, né? Aquele que convive perto de você, seus amigos, seja bênção para aqueles que estão perto de você. Seja bênção para a vida daqueles que estão próximos de você, em nome de Jesus. Seja bênção. E saiba, a sua família não é perfeita, nem a minha, não tem família perfeita. A minha esposa gosta de falar o seguinte: tem família, como é que você fala, bem? Funcional, né? Viável. Não tem família perfeita, tem família viável e funcional. Porque tem a família disfuncional também, né? Então, nenhuma família é perfeita, mas Deus nos colocou em família. Então nós precisamos amar a família que nós temos com as imperfeições que ela tem. E deixa eu falar uma coisa para você: os defeitos da sua família, normalmente quem mais vê é você. Porque os de fora às vezes não vê. Você vê porque você está lá o dia todo envolvido, né, e tal. Assim é a igreja. A gente vê muito defeito dentro dos irmãos da igreja, porque a gente está aqui o tempo todo juntos. É o relacionamento. Mas é assim mesmo. Precisamos aprender a amar, precisamos aprender a ser bênção, né, dos nossos irmãos, da nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus. E quando nós amamos a pessoa do jeito que ela é Deus que vai transformar ela. É Deus que vai mudar, é Deus que vai fazer o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Então, não transformamos ninguém pelas pressões e pelas cobranças, mas podemos ajudar a pessoa a se transformar por meio da oração. Por meio da nossa oração. Então, querido, se você quer transformar alguém da sua família, busque a Deus em oração, ore, jejue, clame a Deus por essa pessoa. E é muito bem provável que enquanto você ora e jejua e busca na Bíblia alguma coisa para abençoar essa pessoa, quem vai ser transformado é você. Porque às vezes a gente está incomodado. Quem está incomodado, quando vai orar, Deus trabalha na gente. Deus começa a mostrar para a gente aquilo que a gente antes não estava enxergando. Posso ouvir seu amém ou não? Então, para encerrar, rompimento, divórcio, separação, quebra de aliança nunca é a solução. Nunca é. Sempre vai deixar marcas ruins, negativas. Nunca é. O que nós temos que fazer? Manter nossos relacionamentos, amar a nossa família, orar por ela e deixar Deus agir. No tempo certo, Deus vai agir. No tempo certo, Deus vai mover. Eu quero terminar citando, quero chamar já os músicos aqui, citando João capítulo 2. O início do capítulo 2, a partir do versículo 2 até o 11, se não me engano, tem a história do casamento de Caná da Galileia. Jesus foi convidado para aquele casamento e Jesus estava ali na festa e em dado momento acaba o vinho que eles estavam servindo na festa. E aí Jesus faz um milagre da transformação de água em vinho. E o vinho que foi servido, o vinho que Jesus transformou de água em vinho, ele tinha uma qualidade muito superior ao vinho que estava sendo servido antes. E todos ficaram espantados porque normalmente nas festas eles põem primeiro o bom vinho. E aí quando o povo já está embriagado, eles põem o vinho ruim, porque aí ninguém percebe mais nada. Mas naquele caso, o vinho melhor veio depois. Sabe o que significa isso? Significa que quanto mais de Jesus, quanto mais Jesus está perto de você, quanto mais Jesus tem liberdade no seu casamento, mais alegria, mais bênção, mais milagre, mais presença de Deus, mais harmonia, mais paz e um casamento restaurado. Um lar restaurado, uma família restaurada, uma família abençoada. Todos os milagres que nós precisamos, Jesus faz para nós. Amém? Vamos ficar em pé, fique em pé aí no seu lugar.
Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus é bom demais da conta, irmão. Deus é maravilhoso. Põe a mão no seu coração e agradeça a Deus pela palavra dele, porque pela palavra dele nós somos moldados para sermos a imagem e a semelhança dele aqui na terra. O que nos molda é a palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus molde você. O que passou, os erros do passado, muitos deles às vezes não tem mais jeito de resolver. Tem que ser entregue no altar de Deus, e Deus perdoa. Deus perdoa os anos de ignorância da nossa vida. Mas daqui para frente, querido, você precisa decidir que você quer viver aquilo que a palavra de Deus orienta, aquilo que a palavra de Deus diz. Você precisa buscar isso, lutar para isso, porque viver a palavra é viver Deus, é permitir Deus viver na nossa vida, é permitir o Espírito Santo nos guiar, nos conduzir. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua santa palavra. Nós aprendemos hoje, Senhor, que o Senhor odeia o divórcio, e que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus de restauração. Aonde houve situações, ou está havendo situações difíceis, de conflitos, de dificuldades, de confusões, o Senhor é poderoso para mudar tudo isso, e trazer a paz, o milagre, Senhor, oh, a bênção, Senhor, o fortalecimento, Senhor, para que o inimigo seja envergonhado, para que o inimigo seja derrotado, para que o inimigo seja pisado pelos teus filhos, Senhor, porque o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Aleluia. Eu quero chamar você para o altar, você que quer receber a unção de Deus. Toda terça a gente unge aqueles que querem ser ungidos. Você que está fazendo campanha, você que quer viver uma vida familiar mais plena, restaurada, você que quer entrar num novo compromisso com Deus, de oração, de fé, de crer, de acreditar que Deus tem o melhor para você, sai do seu lugar e vem. Nossos pastores, nossos líderes, nós vamos ungir você. Nós queremos te ungir, querido, em nome de Jesus, para que você seja fortalecido, para que você vença todas as dificuldades, para que você viva a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vem para o altar. Quero pedir que os irmãos cheguem mais para frente, para que quem está lá atrás possa ter espaço também para chegar. Isso, chega, vai orando, fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça. Eu não sei qual é a sua luta, mas seja ela qual for, seja qual a dificuldade que você estiver enfrentando, Deus é maior, Deus é poderoso, e Deus vai te dar vitória. E a unção vem para quebrar a barreira, a unção vem para desfazer todo o jugo, a unção vem para liberar o milagre de Deus na tua vida, para trazer o novo de Deus, um vinho novo, uma unção nova, uma alegria nova, a reparar aquilo que não está bom, restaurar aquilo que está machucado, onde tem ferida, aonde o inimigo agiu, onde o inimigo feriu, em nome de Jesus. Vai tocando agora, Senhor, vai tocando, que essa unção quebre agora, Senhor, todo o mal, vai quebrando, vai desfazendo, Senhor, Deus, e vai fortalecendo o teu povo. Deus, milagres sejam liberados agora, milagres, o poder de Deus seja liberado agora. Deus, ajuda teus filhos, ajuda teu povo, ajuda os casais, ajuda as famílias, ajuda os jovens. Deus, traz a tua unção, libera, Senhor, o teu mover nesta noite, no nome santo de Jesus. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem para mentir, e não se arrepende pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem para mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente.
Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. 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 O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Posso descansar. Posso descansar. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Não, ele é o teu pastor e nada faltará. O teu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente anda com Jesus, a gente pode descansar no meio das batalhas. Sabia disso? Mesmo em meio às batalhas, a gente pode descansar. Ele é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. Queridos, nós temos os pedidos de oração aqui. Mas antes de orar, eu quero fazer aquela oração para aliança com Jesus. Se tiver alguém aqui que você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida,
Se você ainda tem dúvida se você é salvo, se Jesus vier hoje, você não sabe se você será salvo e vai para o céu ou não. Então eu quero que você ore comigo. Se tem alguém aqui que um dia desviou da fé e está aqui e ainda não se reconectou com o Senhor, agora é o momento, agora é a hora. Eu quero que todos fechem os seus olhos, eu quero que você ore comigo. Jesus está aqui. E o maior milagre é a salvação. Jesus pagou um preço pela nossa salvação. E a salvação, ela está disponível para todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E continuar caminhando com o Senhor. Continuar andando com o Senhor. Conhecendo, porque a gente vai andando com o Senhor e conhecendo o Senhor mais e mais. Então, de olhos fechados, ora comigo, fala assim: Senhor Jesus, tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que veio morrer no meu lugar. O Senhor deu a vida por mim, para que eu possa ser salvo. Eu creio, Senhor, no sacrifício da cruz. Eu creio que foi por mim, foi pelos meus pecados, para me perdoar. E agora, nesse instante, eu recebo o perdão do Senhor. Eu acredito que o teu sacrifício foi por mim. E eu te peço, entra no meu coração, entra na minha vida, muda a história da minha vida, escreve o meu nome no teu livro da vida e começa uma nova história na minha vida. Eu te recebo como meu suficiente Salvador e Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que bênção. Essa é a oração, para mim, a oração mais importante que tem. E eu quero perguntar: quem fez pela primeira vez, ou porque você voltou para os caminhos do Senhor, ou porque você não tinha certeza da sua salvação e fez essa oração hoje? Levante a sua mão. Se tem alguém, faça isso agora, em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão. Ok. Eu não vou deixar de fazer essa oração. Todo culto eu tenho um compromisso com Deus que eu vou fazer essa oração, né? Então, graças a Deus que aqui só tem crente, né? Tem alguém que fez? Pedro, vem cá, Pedro. Pedro é conhecido nosso, porque mais jovem ele estava aqui na igreja, deu uma afastadinha, mas ele não caiu da fé não, porque eu sei que o coração dele permaneceu firme no Senhor, né? E hoje ele está com a Karen, que está aceitando Jesus pela primeira vez. Karen, amém. Vamos orar. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar o Pedro também, né? Um novo momento, Pedro, em nome de Jesus. Quero pedir que vocês fechem os seus olhos. Igreja, estende a sua mão. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo o Pedro. Obrigado pela vida dele, por ele estar aqui hoje, por ele publicamente estar aqui, Senhor, novamente fazendo a aliança dele com o Senhor, refazendo essa aliança. Oh Deus, eu abençoo a vida dele, Pai. Meu Deus, esse novo momento, esse novo tempo dele, meu Deus, seja um tempo de muita bênção, de muita alegria na tua presença. Meu Deus, eu também oro pela Karen. Ela está aqui pela primeira vez recebendo Jesus. Eu a abençoo, Senhor, na sua decisão. E eu oro que essa decisão ninguém roube dela, que a partir desse dia ela possa caminhar com o Senhor, e ela possa buscar conhecer a Ti, Senhor, e ó Deus, experimentar mais e mais do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade. Em nome de Jesus, eu a abençoo e abençoo o Pedro, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém, Pedro. Glória a Deus. Amém, Karen. Nós queremos dar um presente para você. Pedro, leva ela lá junto com os irmãos lá, por favor. Deus abençoe, viu, Karen? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez, querido. Deus é bom.
Deus é bom demais. Nós temos aqui o pedido da Roseli. A Roseli pede oração pela saúde dela. A Adriele pede pela vida da Maria Morena, de um bebê de 1 ano que está na UTI. A Sueli pede pelo sobrinho Guilherme, que está na UTI com pneumonia. A Rafaela pede pela saúde dela. A Kira pede oração pela saúde da Nilda, saúde da Giovana e dos seus filhos Miguel e Gabriel. A Branquinha, é isso? Pede oração pelo Júlio, que está com depressão. A Vitória pede oração pela vida espiritual, emocional, familiar, pelo casamento dos seus pais, pela avó Mariana, que está doente, e pelo próximo revisão de vidas, pela abertura de células e pela viagem da família dela. Amém. A Maria pede oração pela senhora Alvina Lima da Silva, que está enferma com problemas no coração e está espera pela auxílio da doença, para sarar da doença, né? Vamos orar. Estende a sua mão. Pai, colocamos esses pedidos. São pedidos por saúde, são pedidos por viagem, são pedidos pelo mover do Senhor. Pai, nós oramos por cada uma dessas necessidades, cada pedido que foi lido aqui, e declaramos a tua bênção e o teu poder. Como igreja, nós concordamos que o Senhor esteja movendo os céus, enviando os teus anjos, liberando a tua bênção para cada uma dessas vidas, para cada uma dessas situações. Abençoamos, declaramos saúde, tua bênção, tua proteção, declaramos o agir de Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada necessidade, que o Senhor esteja curando cada enfermidade. E nós oramos como igreja, e nós ligamos aqui na terra, para que seja ligado no céu, e já te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Mais forte, diga amém de novo. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor te acompanhe. Amém, querido? Deus abençoe em nome de Jesus.